Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldva, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a digitalização da inspeção de qualidade de uma empresa do setor automotivo. E para esse bate-papo, eu e Igor Silveira, host do podcast Eu na Indústria, recebemos aqui no Boteco 4.0, gravado na Spamaf, Fábio Bearzi, diretor de inovação da AESA, e Brahim Neto, founder da Quality Storm. Então vamos lá, gente. Mas Brahim e Fábio, vocês têm uma coisa em comum, moram em Londrina, né? E o que mais vocês têm em comum? Vocês têm uma solução, uma empresa solucionou o problema da outra, certo? Começar com você, Brahim, como é que você conhece esse cara, de onde vem a história e conta pra gente. Cara, eu conheci o Fábio uma vez, eu não me lembro como eu fui fazer uma visita na ESA, daí eu conheci o Fábio, acho que ele nem vai lembrar disso, e a gente acabou conversando, eu lembro que o papo ficou pra moda de viola, falando de viola, e daí foi como eu conheci ele, e depois, bastante tempo depois, eu conheci também o Danilo, que até você conhece, a gente conhece, todo mundo se conhece. E daí, apresentando para o Danilo já o Quality Storm, a solução, por causa de um problema, daí a gente foi fazer reunião, eu encontrei com o Fábio de novo, aí, até, sendo bem honesto, foi no dia que eu reencontrei que eu me liguei, o mesmo Fábio que eu falei lá atrás da moda de viola, era ele, assim. Então basicamente foi a maneira como a gente se conheceu, assim. Você vê que legal, né, quando a gente ouve dois pontos de vista, né? A gente só ouviu um por enquanto, mas assim, tem história que de repente o Fábio nem lembra que você já conhecia ele e falou do violão e tal. Eu acho muito provável até. E aí, qual que é a tua versão, Fábio? A minha versão é o seguinte, Cláudio. Eu acho interessante essa questão da gente ter uma identidade extra-industrial, vamos dizer assim, né? Sim. Uma questão, fazer uma viola, fazer um negócio diferente, isso acaba ficando uma marca registrada, né? E que é interessante para unir as pessoas e fazer uma coisa que não tão matemática, né? Fazer uma coisa mais orgânica, né? E que é o que a gente busca nos parceiros, né? Na ESA ou em qualquer lugar, né? Trabalhar com gente que a gente gosta e que confia, que sabe que vai fazer um serviço legal e vai trazer resultado para todo mundo, né? Legal. Então você conheceu o Brahim? Na ESA mesmo, mas dessa conversa de viola realmente não lembro. Mas foi já com a Quality Storm, né, fazendo a implementação lá dos controles da ESA, né? Provavelmente disso que a gente vai falar hoje aí de como a gente começa desse jeito, mas não sei onde termina, porque no Boteco 4.0 o nosso roteiro é esse aqui, ó. Nenhum. Brahim, o que se resolveu lá na ESA? Qual foi a dor e como é que você conseguiu resolver essa dor ou não conseguiu resolver? Conta para nós os bastidores da inovação da indústria. Legal. Cara, na verdade eu posso dizer que a gente está resolvendo, porque foi gerando novas coisas, mas o primeiro problema, quando a gente estava conversando com o Danilo, era digitalizar o controle de qualidade. Então, eram muitos controles, muita coisa ainda manual, que dependia de pessoas e às vezes as pessoas falham por cansaço natural e a gente precisava digitalizar esse processo. Então a gente começou com isso e aí é o que já está implementado, já está rodando. Depois a gente veio para um segundo ponto, que daí foi quando entrou a parte de inteligência artificial, que era contar peças para garantir que a expedição, a qualidade das peças e a expedição das peças para um cliente. E aí a gente treinou, a gente estava começando o nosso módulo de inteligência artificial, então nisso a ESA foi muito parceiro. E a gente treinou com as peças e daí implementou o módulo para fazer a conferência automática via IA. E aí agora, um terceiro problema era para auditoria de fornecedor, que até o Fábio que puxou o projeto junto com o Luciano, que é o que a gente, semana passada estava implementando. Semana passada quer dizer meio de abril, não. Fim de maio. Começo de maio de 2025. É que tem gente que vai ouvir em 27. Então começo de maio de 2025, verdade. Não dá para datar, né?
Então, aí a gente foi para a questão de auditoria de fornecedores, que é digitalizar, controlar algumas coisas que agora a gente implementou, e a gente ainda está com uma parceria agora para um próximo projeto, que aí é também para automação com inteligência artificial, para verificação de qualidade em alguns pontos da linha. Pô, então você era Quality Storm, virou Quality and Quantity Store. Basicamente Já isso. percebeu isso? Que era só qualidade, agora é quantidade. Agora também. é quantidade também. Que legal, cara. Isso foi uma expansão do projeto. A gente foi vendo, na verdade, assim, problemas que a área de qualidade tinha que recebia do cliente. Aí um dos problemas acho que mandaram uma peça menos, uma peça mais. E aí como é que a gente vai saber se alguém errou na montagem, se alguém lá na hora de tirar também não deixou cair, jogou fora, ou infelizmente a gente tem casos de clientes nossos que eram roubados no meio do caminho, né? Então, puxa, que pena. Então, daí essa parte da quantidade a gente começou a colocar como parte da checklist de qualidade, vamos dizer assim, para garantir a satisfação do cliente final, para saber que ia chegar tudo nos conformes. Daqui a pouco a gente vai colocar frente a frente dois departamentos muito pesados da indústria, que é qualidade e manutenção. Vai dar uma boa discussão, com certeza. O rolê que acontece. Fábio, e a tua versão, qual que é a dor da ESA? O que doía? O que a Quality Storm está ajudando ou atrapalhando? Cara, na verdade, o que era nosso sonho, né? Aquele desejo. Aonde que a gente queria chegar, né? A gente sabia onde a gente queria chegar, mas não sabia como, né? Lá, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos, começou assim, indústria 4.0, o que é isso, né? É um machine learning, é um robô, internet das coisas, é robô, é difícil, é fácil. E foi aquela estudo inicial para entender o que era essa loucura da 4.0. Hoje, depois desses 4 anos, a gente tem processos e ferramentas dentro da fábrica que garantem já uma rastreabilidade praticamente 100%, nós estamos caminhando para isso aí. Então, junta Quality Storm, junta MES, a gente consegue fazer coisas internamente, a gente usa alguns softwares também de fora, junta a medição de dureza também, de processo, que aí um software ajuda o outro, então você faz a CPK de processo, está tudo registrado. E isso culmina onde, né? Qual que é o resultado final disso daí? É de você chegar, por exemplo, num cliente automotivo, por exemplo, ontem eu tive em Curitiba, não vou falar qual cliente, mas você poder oferecer para o cliente, assim, você quer um grampo com rastreabilidade 100%, que eu te mando uma peça com código de barra, com histórico de tudo que aconteceu nela, da hora que a matéria-prima chegou, porque a inspeção já é feita da matéria-prima. Com Quality Storm também. Da hora que a matéria-prima chegou dentro da empresa, até a hora que ela chegou no teu estoque, o cara olha assim e fala, mas isso aí não existe. Eu falei, ainda não, mas estamos chegando lá. A questão é o seguinte, você querendo, eu consigo fazer para você. E isso em 4 anos para uma pessoa, eu sou o responsável da inovação na empresa, mas na época eu não sabia nem o que era a indústria 4.0. Então, e hoje a gente está nesse nível, né, de processos, né, de tudo que está acontecendo dentro da fábrica. E o curioso é que, assim, Londrina não é um grande polo industrial, não. Certo? Não é um grande polo industrial, porque afinal de contas Londrina é a terra do café, né? E, assim, ela cresceu muito, é uma hipercidade, já morei lá, mas muito conhecida pela questão da agricultura e serviços, né? Serviços médicos e tal. E o curioso é que a gente tem aí uma empresa que ela é referência, eu posso dizer isso não puxando o saco, mas é porque a Quality Storm é uma referência no controle de qualidade no Brasil, inclusive já reconhecido fora do Brasil, né, Brahim? Sim. E a ESA é uma grande fabricante de autopeças que não está nos grandes eixos, né? Não está em São Paulo, não está nos grandes Caxias, Joinville, não está nesses grandes eixos. E essas duas empresas se encontram na mesma cidade. Então isso é muito bacana, essa boa coincidência que aconteceu, né? Isso facilita, né? Porque afinal de contas, fazer uma visita na fábrica, que isso é ainda muito valorizado na indústria, né? Sim. Eu gosto, isso você falou uma coisa que eu vejo que
Uma vez até uma startup foi me perguntar sobre o que eu achava, por exemplo, de fazer as reuniões tudo digital, tudo. Cara, eu gosto de poder ir na indústria, de falar com o pessoal de chão de fábrica, de entender o problema. Isso é uma coisa que eu sinto satisfação. E isso foi muito legal com a ESA, de poder, vira e mexe ainda, eu vou lá e tal, a gente tá falando do Danilo, a gente anda lá e consegue fazer, então isso é uma coisa legal. E falando até um pouco da cidade de Londrina, assim, a gente não tem muitas indústrias, de fato, aí entra, na verdade a ESA está em Cambé ali, né, a gente fala Londrina, Cambé. Grande Londrina. Grande Londrina. Não, a gente... Grande Cambé, né, Londrina? Grande Cambé. Sempre tem essa piada, né? Tem essa. A gente tem, por exemplo, em Biporã também algumas empresas e tal, mas não é conhecido como um grande polo industrial. Mas uma coisa que eu vejo ali na região é que cada vez mais o pessoal tem se destacado por buscar inovação. Então já tem, acho que a ESA é um grande exemplo, a gente vê a mola mais, o grampo mais verde, a mola mais verde que é referência, a gente tem a indústria de saúde lá, que acabam também sendo referência, mas eu acho que isso, para mim, como startup, ajudou muito. Eu não tenho muito em quantidade, mas em qualidade tem alguns parceiros bem bacanas ali. Legal. Antes de passar a palavra pro Igor, Fábio, a gente vai falar daqui a pouco no palco aqui da Expomaf 2025, onde nós estamos gravando esse episódio. Daqui a pouquinho a gente vai contar a história da Mola Verde lá no palco, aqui no palco principal. E aí o Fábio Bearzi é um dos convidados. O outro convidado é a Salamital com o X-Carb. Fábio, queria que você contasse então aqui para o público do Boteco 4.0 sobre a Mola Verde, sobre o grampo verde, o que a ESA está fazendo diferente daquilo que o mercado mundial está fazendo. Legal, Cláudio. Deixa eu só dar o crédito pro Danilo e pro Luciano, que a gente falou deles 2 vezes aqui, não falamos quem são, né? Então o Danilo Monteiro Monteiro Diniz é o nosso gerente de qualidade e o Luciano Lima é nosso gerente de suprimentos. Então eles estão ativamente, né, junto com o Brahim, desenvolvendo aí as nossas soluções. E inclusive eu queria botar uma informação aqui que é interessante, que o Brahim consegue fazer um produto tailor-made, né? Às vezes a gente fala, eu queria colocar esse controle aqui porque é um certificado que é só a nossa indústria que usa, tal. Ele vai lá, monta uma planilhinha lá, você clica no botão, então não é uma solução empacotada, pronta, né? Que eu vou lá, instalo e eu tenho que me virar para fazer ela acontecer. Falando agora da questão da sustentabilidade, né? Que é o nosso próximo objetivo aqui de explicar um pouquinho isso daí, é o seguinte, o Brahim conhece, talvez o Igor vai ficar sabendo agora, acho que é interessante então falar para ele essa informação. Nós estamos na ESA desde 2019, 2018, na verdade essa história vem um pouquinho antes disso daí, né? Tentando achar alternativas para os combustíveis normais que a gente usa na produção, que no caso é o GLP, a eletricidade e assim por diante. Então essa busca, né, por uma forma diferente de trabalhar, ela foi bem pioneira porque ninguém falava nisso, né, nessa época. Não existia nem a sigla ESG, não tinha nada. E era interessante porque junto com a ESA a gente tinha um setor de desenvolvimento de projetos e eu trabalhei um tempo desenvolvendo uma colhedora de cana que consumia menos energia, cortava a cana inteira, tal. Foi um protótipo, chegou a trabalhar tudo, mas não virou negócio. E então a gente começou a pensar em mudar o gás para álcool na produção de molas. E aí fomos tentar trabalhar com a universidade, fomos para Joinville, para o departamento de queima de combustão, não sei o quê. Putz, combustível líquido é um pepino. E aí, junto com as coisas que vão acontecendo, né, nas sincronicidades da vida, né, junto com uma reportagem da Scania, eu vi que eles estavam desenvolvendo o caminhão, o motor, ônibus também, com motor a biometano. Eu falei, biometano? De onde que vem isso aí? O que é isso, né? Aí descobri que é o CH4, que é a mesma coisa que o gás natural, e que estava sendo usado, começando a ser usado em escala industrial.
Nisso a gente conseguiu desenvolver combustível, o biometano, que aí é muito parecido com o GLP, não é igual, então requer adaptações na produção. E também a energia elétrica, que a gente conseguiu em 2018 fazer um contrato de energia verde, de energia renovável e tal. Então a gente juntou a energia elétrica com o consumo de biometano, e aí nós estamos transformando a nossa matriz energética de fóssil, passando ela para renovável. Não é 100% ainda. Hoje, se a gente quiser, se tiver demanda, a gente consegue fazer essa transformação 100% e ter uma fábrica net zero, vamos dizer assim, né? Só depende agora de custo, né? de produção, né? Porque alguns custos são maiores, não são muito maiores, mas a gente tem que trabalhar no detalhe para ser produtivo. E a história é essa, ela é longa, né, Cláudio? Se eu for entrar nos detalhes, avançar aqui, eu vou falar muita coisa. Né? Mas o lance é o seguinte, eu acho que o fato da vanguarda que eu acho que é muito interessante, porque assim, antes da moda, antes do negócio todo, é assim... E aí, Fábio, eu vou te perguntar no palco também, você já pode ensaiar a resposta aqui. Por que isso? Não é o certo a fazer? Parece simples, Excelente pergunta, excelente resposta. É o que é certo. Excelente pergunta, excelente resposta. Igor, posso dar um depoimento rápido? Aproveitando? Cara, é o papo de boteco. Num boteco você não pede autorização. É verdade. Mas o que é legal disso que o Fábio está falando, você falou por quê, é também ver o impacto disso. Tava vendo assim, a ESA trazia o gás tipo de longe, tinha uma estrutura específica e para fazer o negócio funcionar. E daí agora tá criando o gasoduto lá para atender. Cara, então assim, tem um impacto direto ali na cidade, sabe? Tipo, de infraestrutura mesmo, para a gente ter uma coisa mais sustentável. Então é legal ver que iniciativas assim, você impacta a comunidade como um todo. Eu que moro lá, quando saiu a notícia, eu fiquei super orgulhoso. Assim, o gasoduto vai atender a ESA, o pessoal acho que da Insight Energy também. Então eu falei, que legal, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz. E você sabe o que é legal? Esse vai ser o primeiro gasoduto do mundo tocado exclusivamente com biometano. Vai atender a indústria no primeiro momento, mas no segundo momento vai para condomínio, prédio, comercial residencial. E isso viabiliza por quê? Porque existiu uma estrutura anterior que gerou volume para transformar uma coisa que era... Quem dá o primeiro passo? Né? Ou seja, quem cria demanda para poder ter oferta, né? Porque do nada não vem nada, então tem que ter... Neve, né? É uma bola de neve, exatamente isso. Um projeto legal que é para o bem, acaba crescendo e vai trazendo vantagens para a sociedade, né? Sim. Você vai consumir um gás no teu fogão lá para cozinhar, que é renovável, né? Então Foi a palavra que o Brian usou, né? Iniciativa, né? Alguém iniciou, vai, inova. Imagina que hoje o cara que está abrindo lá o buraco para colocar o gasoduto, ele tem emprego, né? Esse cara foi impactado pelo propósito lá atrás, que é o seguinte, por que não fazer? Vamos fazer esse negócio acontecer. Você imagina, cara? E vamos dar o crédito também para o Alessandro Gardman, né? Ele é o presidente. É o cara que teve essa visão. Eu estou falando da minha há 7 anos atrás, mas dele é 20 anos atrás, né? Porque ele criou a estrutura para viabilizar isso. Né? Ele é o papa, sem ter cliente. Sem ter cliente. Criou uma usina de biogás e depois de upgrade de biometano, sem ter cliente. Isso é fantástico, né? É por um propósito. Acho que a palavra propósito também é outra que eu acho muito legal. Tem uma história, quando você falou porque é o certo a fazer, né? Tem uma história que me gravou, não sei se vocês viram, do maratonista que tem uma história famosa do maratonista que estava em segundo lugar e o primeiro estava para ganhar a corrida, só que ele achou que a corrida tinha acabado. E aí ele começa a andar a parada, o cara que estava em segundo podia passar e ganhar, faltava 50 metros. Aí ele vai, bate nas costas do colega e fala, cara, o fim é ali. Daí acaba, aí a repórter chega para ele e pergunta assim, cara, por que você fez isso? Você podia ganhar a corrida. Quero certo. E acho que ele, se ele não me engano, ele fala, o que eu ia falar pra minha mãe depois, assim, sabe? O medo de apanhar continua. E o certo é se fazer e se estende, né? Igual o cara que tá cavando um buraco, né?
Ele pode falar pro neto dele, quando for bem mais velho, falar assim, então, tudo que você tá vendo de energia verde e tal, eu ajudei cavando um buraco ali. É isso aí. O certo é de se fazer. Legal. Agora, quando eu fiz a provocação ali da qualidade e da manutenção, existe uma rixa, né? Porque são interesses não diferentes, foi culpa né? minha. Não, eu sei que não. Não fiz, não. Mas vamos o problema colocar... do material Cara, não foi da manutenção. Igor, nós estamos no boteco, cara. E no boteco a gente fala dos bastidores, tá? Por que você que trabalhou na gestão de manutenção de empresas importantes, né? Não vou falar de grandes empresas, mas de empresas importantes. Por que a qualidade Por que existe essa rixa? Conta a história pra gente. Eu acho que existe uma rixa maior entre manutenção e operação, e produção. Só que em vários segmentos onde, principalmente, o equipamento depende do equipamento para a qualidade sair boa, aí sim, aí é uma briga maior até do que com a produção. Então, por exemplo, eu trabalhei em pré-fabricados para construção civil. Então lá tinha uma extrusora que faz uma laje. Ela bate uma laje, depois você corta isso e leva para a obra montar essa laje. E quem faz a laje é uma extrusora que existe uma rosca ali, se ela não está bem regulada, se ela não está nova, se ela está... Enfim, todo padrão de qualidade da laje vem da extrusora. Tá. Então, se tiver qualquer erro, é culpa da manutenção no final das contas, porque é quem regula o equipamento, quem dá manutenção no equipamento e por aí vai. Assim como usinagem, por exemplo. Usinagem tem vários problemas na máquina que interferem diretamente na qualidade do produto. Uhum. Então, a mesma coisa, regulagem e tudo mais. E às vezes o foco da manutenção, nós da manutenção somos muito técnicos, assim, a gente costuma ver pequena parte e às vezes o elefante branco está passando do lado e a gente não vê. Então é muito detalhista, muito tudo, mas quer cuidar do equipamento, mostrar, assim, é um filho para ele, mas às vezes esquece a função do equipamento dentro do processo produtivo. Que é a produção. Que aí no final, assim, mas a extrusora tá linda, tá com todas as manutenções, tá o rolamento, não, mas tá mal regulado e por isso saiu a peça ruim. Tá. Então é uma eterna briga, assim, sempre vai ter. Eu brinquei aqui, né, a culpa não foi, mas não foi minha mesmo. Mas, peraí, eu vou te contar uma coisa, eu acho que vocês não sabem disso. O Fábio foi gerente de manutenção por um tempão. E, né, lembrou de alguma história? Você... Maxwell? O rato, famoso rato. A culpa também não foi sua. Mas você... Tem uma placa lá, a culpa não é da manutenção. Mas você tinha essa sensação também dessa rixa, desse jogo de interesses dentro de uma planta fabril, qualidade versus produção versus manutenção? Então, na verdade, eu concordo agora com o que o Igor falou. A rixa sempre foi a produção com a manutenção, né? Até porque a qualidade na nossa realidade lá, ela depende mais de setup, de cuidado, de inspeção, né? De ter um processo de preparação da máquina, né? Então a qualidade ela não está intrinsecamente ligada à manutenção. É lógico que a máquina tem que funcionar, mas o resultado final do produto é em cima de procedimentos, de todas as instruções necessárias para a pessoa regular a máquina. Isso é bom, na verdade, porque na verdade os caras da qualidade são odiados pela produção e daí eles chegam na manutenção e falam, eu levei um fumo da qualidade porque vocês não regularam a máquina. Então é meio que uma sequência isso daí. Na verdade o que a gente vê muito acontecer às vezes é isso, você começa a pegar defeito de qualidade, aí chega na produção, aumentou a quantidade de defeito. Daí sai correndo. Daí o cara falou, é a minha máquina, você não regula a minha máquina direito, por isso que tá dando defeito. É meio esse jogo, assim. Então você é o cara que aponta o problema e alguém vai... É meio que o OE de trás pra frente, né? Se você for ver. Porque é disponibilidade, desempenho e qualidade. Então o problema acontece lá na frente, na qualidade. Aí que vem pro desempenho, que vem pra disponibilidade. E na verdade, sim, vem pra operação, que tá mais ligada ao desempenho, que vem pra manutenção, que tá mais ligada à disponibilidade. Mas então meio que... são os três setores, assim, tipo, do OE ligado ali direto, né? E às vezes eu acho que, assim, tem uma falha na cabeça
a gente coloca tudo em caixinhas. É isso aí. E aí, quando a gente coloca em caixinhas, ó, essa é a minha caixinha tá bem. Mas, cara, é um conjunto. Tipo, pra qualidade tá legal, a manutenção tem que estar funcionando legal, a operação tem que estar bem treinada, tem que ter um procedimento bem estabelecido, senão a coisa não funciona. Para provocar essa empatia, teria que trocar, né? Pegar o gestor de manutenção, colocar como gestor de produção, e depois pegar o gestor de produção, colocar o gestor de qualidade, e aí fala assim, e aí galera, como é que se tira? Putz, cara, é complicado. E aí... O próprio OEE, eu acho que traz muito assim a consolidação disso. Tá todo mundo junto no mesmo indicador. Então assim, se for bom, tá todo mundo bem, se for mal, tá todo mundo mal. Tá no mesmo indicador. Mas eu acho que assim, não precisaria de chegar a esse ponto de trocar, eu acho. A empatia podia ser a coisa certa a se fazer. Mas é muito clube, é muito separado ainda, né, cara? Eu acho. Almoçam separados. Então, eu acho as caixas separadas até porque são funções bastante distintas. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pares. De sair junto, de almoçar junto, de estar junto, porque... Senão você ia ser o cara que todo mundo ia falar mal, né? Não, assim, cara, se não tiver no boteco, posso ter mano. a melhor preditiva possível, a maior preventiva possível, que eu preciso de parar o equipamento em algum momento. E se o cara da produção bater o pé que não vai parar, eu saio prejudicado também. Então, se não tiver uma boa relação ali, acaba que vai dar merda, em algum momento vai dar merda. Senão vai pra corretiva. Se ia fazer a preventiva, foi pra corretiva. Então, em vários momentos a gente parou e sentamos juntos e eu expus um problema. E a gente definiu junto e falar assim, vamos rodar mais um pouco, vamos arriscar juntos. Eu tô junto com você arriscando em não parar o equipamento agora, apesar de que eu sei que precisa parar, mas para fazer uma entrega que precisa fazer. Então tá bom, a parceria é tão grande que tá bom, eu assumo junto. Se der bosta, eu tenho convicção, e assumimos juntos aqui. Eu fiquei curioso, cara. Você tem o canal Manutenção em Ação, que é um canal educativo, mas também tem os cursos, tanto né, de nível técnico quanto de pós-graduação, certo? Nível técnico não, pós-graduação. Só pós-graduação, é só taca a nata da creme de la creme, né? Beleza. Por incrível que pareça, a pós-graduação é menos burocrática do que técnico e graduação. Então tá. Mas beleza, acabei de aprender então só a pós-graduação. Beleza, então vocês educaram já vários manutentores, gestores de manutenção, certo? Quantos? Mais de 2.500. Mais de 2.500. Quando você traz essa educação, esse conhecimento, quando você compartilha esse conhecimento, você traz essas habilidades socioemocionais de alguma forma para dizer o seguinte, mano, não adianta, ou você simplesmente fica reforçando que a manutenção é a coisa mais importante do mundo e assim por diante. Entendeu o que eu quis dizer? Porque o que você acabou de trazer é uma habilidade socioemocional, que é gerir pessoas para o bem comum. O canal chama Manutenção em Ação. Desde o início, desde o primeiro vídeo que a gente gravou, a gente falou assim, nós vamos jogar a real e quem não gostar, desculpa, mas é o que a gente viveu na área, então não dá para maquiar muito, não dá para ser uma coisa muito teórica. A gente sempre brinca assim, na prática a teoria é outra. Então, se você leva para a prática, você precisa do embasamento teórico, mas não é assim que acontece na prática. Então, total, a gente fala o tempo inteiro, a gente dá aula, ensina o conteúdo, ensina uma teoria, mas dá exemplos em torno das dificuldades que ele vai encontrar lá. Então, essa é uma das principais. E eu sempre defendo assim, é fácil da gente, como manutenção, falar e defender a gente e tal, e, cara, não é o meu discurso, você não vai achar ele aqui. Porque eu não acho, o melhor é para a empresa, não é para manutenção. E para a empresa, manutenção e operação, eles têm que estar andando junto. Vai dar choque, eu não sem dúvida nenhuma, tá, Cláudio? Eu não estou falando que a minha vida profissional foi mil maravilhas, sempre não, mas de bem com a produção. Mas eu vi que o caminho mais fácil a ser trilhado é estar de bem com a produção. Claro. E a gente andar junto. Não, Igor, é porque é muito fácil defender os nossos. Exato. E daí se você, digamos, poderia ter aí muito mais seguidores, porque você é o cara que defende, não, é manutenção. Nossa, cara, peraí, você falou, o negócio vem do faturamento. Eu vou te dar um exemplo certo, claro que é a produção. Disso. Minha equipe sempre falou assim, mas o cara não opera direito. E a minha resposta era sempre assim, nós podemos fazer um Pocayoke, alguma trava, alguma coisa para ele operar direito? Nós podemos dar treinamento? Tem um exemplo assim, básico do básico. Na laje alveolar, de novo. O mesmo produto ele gosta mesmo de construção civil, é impressionante. Não, lá me deu muito problema. Então são traumas, não é que ele gosta, que são traumas. É o que gravou no coração. Chamada de bomba de proteção. Na verdade é um macaco hidráulico que pegava... Era um podcast, virou terapia, vai.
Pegava um cabo de aço e tensionava esse cabo de aço. E sempre arrebentava aquela castanha, que é tipo uma castanha de furadeira. Só que maior, sempre quebrava essa castanha. Mais a manutenção, mais a operação não opera direito, mais, sabe, assim, sempre, os suprimentos que não compra um negócio de má qualidade e tal. Até que a gente pegou o manual do equipamento. Então, olha só, a manutenção não conhecia o equipamento a esse ponto, que era um detalhe simples. E lá estava que a operação ele tinha que colocar a cordoalha, enfiar a cordoalha mais de 30 centímetros, civil falando em centímetros, mais de 30 centímetros para dentro, para não forçar. Cara, nós fizemos um A4, na metodologia TPM, que é manutenção produtiva total, a gente chama de lição de um ponto, LUP, lição de um ponto. Um A4, pregamos ali naquele macaco e parou, aí tava lá 30 centímetros, assim, um desenhozinho bobo. Tem que deixar 30 centímetros. Aí todo mundo falava assim, é sério isso? Nunca fiz isso. Não faz que nunca mais vai quebrar castanha. Aí acabou a quebra de castanha. Só que era uma eterna briga, entendeu? Suprimentos não compra direito, manutenção não faz a manutenção direito, operação não opera direito. Culpa de quem? No final das contas. Mas sabe que isso é legal, isso é um problema que eu falava um pouco da área de qualidade também, e é um dos problemas que a gente tentou resolver até com o Quality, porque assim, na teoria, a política de qualidade é linda, cara, ela é muito bem escrita e você vai fazer e tal, só que quando você vai no dia a dia, não é aquilo que está sendo executado. Então, muitas vezes, até o que você estava falando de empatia, eu vejo assim, como a gente vai mostrar a política de qualidade para os clientes, ela é maravilhosa, mas a gente não tem a mesma preocupação de levar isso para a galera da operação. Tá. E daí, às vezes acontecem erros por causa, é o caso que o Igor falou. Assim, tem coisas que às vezes seria simples instruir o cara que não ia dar defeito no produto. Mas não acontece, sabe? Então, aí tem problema de treinamento, tem problema, às vezes, de ferramental. Na maioria das vezes, eu acho, é comunicação. E é um negócio difícil mesmo. Comunicação não é fácil, não. Então, não colocar a culpa no outro assim, mas o cara também não conversa direito, mas ele não me falou, mas... Cara, não é bem simples assim, como, você não falou direito. Não, não tinha um procedimento, não foi seguido, não tinha um procedimento, que na maioria das vezes, nem talvez tem. É isso. Então, se não tiver um procedimento, a comunicação não vai fluir da forma que deveria. Então, tem algumas coisas assim que não é tão lógico quanto parece. Sabe, quando a gente tem essas conversas, né, industriais e tal, eu vejo quanto a indústria é complexa, certo? Ela é complexa. E aí, é interessante como uma coisa tão complexa, que traz tanto valor pra gente, vou trazer porque a gente só tá gravando isso aqui por causa da indústria. Sim. Por quê? Esse microfone foi industrializado, essa mesa foi industrializada, essa cadeira foi industrializada, porque a gente não teria condições econômicas de comprar água, no caso. a água, em vase dela toda, porque a gente não teria condições econômicas de comprar uma cadeira dessa aqui artesanal. Uma cadeira dessa aqui artesanal seria seus 40 mil reais, certo? Valeria 40 mil reais. Sim. Agora, quando ela é industrializada, vale 1.500. Então, viabiliza muita coisa pra gente. A indústria viabiliza muita coisa. Não estou dizendo que a indústria não tem seus problemas e nós temos que resolvê-los. Mas sem a indústria, é aquela história. Então, piora bastante a situação. E é interessante que a gente tem toda essa complexidade e que, infelizmente, cada vez mais eu tenho visto a desvalorização da indústria. E por quem? Pela sociedade. Ou seja, pela indústria só polui, a indústria só causa barulho, que é uma poluição sonora no caso, ou essa generalização equivocada, que essa é uma classificação equivocada da indústria, e outra eu não tenho vontade de trabalhar na indústria porque a indústria sabe? Eu falo, que o Mar cara, falou no podcast passado agora aqui. A indústria não é sexy, né? não é atraente. Não, Não, ainda não é mais com esse tanto de big techs agora que tem. Pois é, e aí eu me pergunto, como é que nós 4 caímos nesse negócio, cara? Ela não é, Não, agora vem ela a hora não é da- a hora sexy, da mas eu terapia. amo, né? Tem a velha piadinha da manutenção, que é meu pai falou medicina, eu entendi oficina e estou. Corte. Eu vou fazer um corte, essa é boa demais, não conhecia. Cara, isso é um negócio, sabe que... E você que vem da ciência da computação, né? e caiu na indústria, cara. Não, então, eu tava contando pra eles. Na verdade, eu fui fazer o meu estágio curricular numa empresa de software, e essa empresa de software atendia indústria. E aí eu achei isso o máximo, e daí eu falei, cara, quero ficar com isso. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com softwares para outras áreas, até contei, a gente fez software até para cemitério, e daí chegou no fim, a gente falou, cara,
na última empresa, quando eu fui montar a Quality Storm, tava eu, o Laerte, falou assim, com o que a gente vai trabalhar? Varejo? Vamos trabalhar com... Não, quero trabalhar com indústria. Indústria é por gostar mesmo, assim. A gente gosta de problema complexo, talvez a gente goste de sofrer, assim, mas é um desafio que eu acho que vale a pena. Eu tento passar isso para outras pessoas, mas acho que a maioria não entende, assim. Mas eu gosto da indústria porque são problemas complexos de resolver. E um ponto principal, a indústria é onde você vê o impacto maior. Cara, você mexer 1% numa indústria é muita coisa. Gera muito valor, né? Muito valor, Isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar com a indústria. Exato. Esse comentário foi bom. Externa. Uma voz do além Uma falou... voz do além disse que um software para cemitérios nunca ninguém reclamou. Os clientes os clientes nunca reclamaram. Será que foi boa essa piada? Acho que foi. Uma voz do além falou contra essa piada. Boa. O produtor. Fábio, você é da terceira geração do que você... terceira geração industrial, né? Quarta geração industrial. Como é que você sente ver essa... E na verdade tem a quinta que vem depois, né? Já está em industrialização. Não, já está industrializado. Já está industrializado. Quem sabe vem a sexta agora, né? Casou agora sábado, né? A quarta geração. Então... Já está na expectativa de ser vô, já? Desculpa, eu tô... O que seria a quarta geração? Não, é porque assim, a ESA... Conta a história, Fábio. A ESA seria agora a terceira geração, mas falando em termos de indústria, o meu bisavô já tinha uma indústria na Alemanha. Ele fabricava bicicletas e também tinha uma parte de radiola, arma, era uma pequena indústria, né? Uhum. Mas foi o que, na verdade, viabilizou a criação da primeira indústria de molas, porque quando eles vieram em 32 para Cambé chamava Nova Danzig. E o meu bisavô no caso, veio de Danzig e trouxe na bagagem as caixas de madeira com torno, com furadeira, com ferramenta, com martelo e tal. E chegou em Cambé que só tinha enxada, né? Porque ninguém tinha ferramenta. Então o fato deles terem trazido bicicleta, até moto veio nessas caixas, né? Moto, aquelas Triumph, né? É uns negócios interessantes. Então isso viabilizou o meu avô. Ele primeiro montou uma oficina mecânica, consertava tudo que tinha na região, e inclusive molas, né? E aí era a mola tailor-made, que custaria 40 mil reais aí se fosse feita hoje. Era artesanato. Tinha lá uma barra de aço, ele pegava na bigorna e copiava lá o que chegou, quebrou o caminhão tal, né? E naquela época o caminhão também não era padronizado, né? Então fazia uma mola que encaixava lá e aí foi virando uma indústria, né? Então aí meu avô passou para meu tio, minha mãe. Nós também começamos a trabalhar cedo na fábrica, né? Eu com 12 anos já fazia de conta que trabalhava, né? Mas eu chegava da escola, ficava a tarde inteira lá, tomando cafezinho, enchendo o saco do pessoal. Mas sempre gostei da produção, né? Da produção e da manutenção. E isso é uma... A gente fica triste hoje, né? Porque a indústria ela está sendo colocada de lado mesmo, até pela sociedade, né? Sim. Primeiro que começa já a falar que o industrial é bandido, que está explorando. Mas a indústria polui. Né? Então essa parte da poluição nós já estamos resolvendo, né? A indústria é malvada, faz um monte de peça para ter lucro. E a realidade não é essa, né? Na verdade você está... Mas todo mundo quer seu celular, né? Todo mundo quer... Pensa num produto que é essencial, a mola do caminhão. Sim. Na pandemia a gente percebeu isso, né? Até a pandemia eu não tinha essa noção da importância de uma mola. Porque nós não fechamos nenhum dia durante a pandemia. Por quê? Cara, se a ambulância não tiver mola, não roda. O caminhão que traz a água, a comida, o leite, se não tiver mola, não. Então é um produto hiper essencial. Ele faz parte da nossa vida porque o Brasil hoje ele é movimentado em cima de rodas, em cima de molas. Então tudo que você consome hoje
passou por cima de uma mola, né? Ou foi transportado em cima de uma mola. Então tem uma importância muito grande, né? E não tem o devido reconhecimento, né? Inclusive nosso, né? Porque eu mesmo não tinha esse reconhecimento antes da pandemia. Então, mas é a importância da indústria, né, Cláudio? Eu acho que de certa forma, seu avô e seu bisavô foram os responsáveis pela gente estar na indústria também, né? Porque vai criando as necessidades, vão no entorno, né? Prestando serviço. E também tem muito da inspiração, né? Eu acho que tem muito dessa questão da inspiração, de pegar e falar, puxa, olha só que legal, construir coisas. Né? Então, acho que se a gente perder essa inspiração, daqui a pouco a indústria fica uma coisa que fica lá no outro país que a gente não está... Eu tenho tentado trazer uma visão diferente da indústria, mas não é fácil, porque tem que ter plataforma para isso. Tem que ter credibilidade, tem que ter reputação para isso, mas eu defendo muito que a indústria ela faz muito mais mal do que bem, muito mais bem do que mal, e o que faz mal, a gente tem capacidade cognitiva para corrigir. Sim. Certo? Então, acho que esse é o lance, porque você falou do celular, é muito pesado isso, porque assim, a própria internet, ela é totalmente viabilizada por causa da indústria. A internet é totalmente viabilizada por causa da indústria, porque assim, a internet que a gente tem hoje para poder fazer jogo online, streaming, etc., vem da fibra ótica, que a DSL não roda. Sim. Fibra ótica, ela só é viável em função da indústria. Senão não teria como. Mas você está falando isso, Cláudio, acho que uma coisa que aconteceu também, acho que a indústria ela nunca se preocupou muito em fazer propaganda da produção, da forma como quer, sempre foi do produto final, vamos dizer assim. Então é o carro, e daí o que acontece? O pessoal parece que descolou de como isso chega aqui, sabe? E daí... não sabe, né? Parece que é mágico, assim, né? A gente até eu brincava, sou do interior de São Paulo, e a gente brincava que o pessoal aqui de São Paulo, da capital, eles achavam que o leite vinha da caixinha, que ele nascia da caixinha. O suco de laranja vem da garrafinha. Né? Da garrafinha. Mas assim, eu acho que a gente tem uma geração que não sabe como a coisa está chegando lá. E ela vê só o produto final. E daí eu acho que isso foi descolando o pessoal da realidade e foi subvalorizado o impacto da indústria, sabe? É isso que eu vejo. E agora outros meios, principalmente tecnologia, coisa mais nova, na verdade, você não vende só o produto final, você vende até a tecnologia ali por trás. Eu utilizo a IA, eu utilizo tal coisa. Você não é só o produto que o cara pega ali. Então, acho que isso criou uma valorização até... exagerada. Eu fiz computação e eu falo que às vezes é exagerado o hype que tem na própria profissão que eu fiz. Que louco isso, cara, porque veja bem, o software é muito difícil você conseguir ver a produção dele. Sim. Certo? É uma tela preta e um cara atrás tomando café. É isso que é software. É isso. E aí o software está se vendendo melhor do que a indústria da coisa física mesmo, que tem toda a magia do corte, da conformação, da solda, do tratamento térmico, É magia para você, né? Para a grande maioria das pessoas não vai ser uma magia, né? Eu concordo. Não, acho que pra mim não é magia, pra eles é. Porque assim, como é que acontece? Né? Não, assim, magia porque pra gente gosta de ver e tal. Pra eles vão achar um lugar barulhento, sujo, um negócio. Não vai mas que é um estereótipo muitas vezes. Tem, cara. Claro. Mas eu acho também que existe uma questão de evolução. Por exemplo, o que eu quero dizer é: nenhuma tecnologia nasce pronta e sempre na criação de algo novo vai gerar um outro desafio, um novo desafio. Então, por exemplo, a gente está falando de IA. A IA vai resolver vários problemas, com certeza vão resolver vários problemas. Mas e para rodar IA? Agora a gente tem que ter data center e tal. Agora tem uma startup. E para data center a gente precisa de energia. Data center é para a Lua, porque na Lua é frio, então resfria, tem sol de graça, energia de graça. Mas e para colocar lá na Lua agora data center? Nave espacial. É um desafio muito maior do que a própria IA, talvez. Enfim, então eu acho que também tem esse negócio de... a cada coisa que se resolve, cria outros outros problemas. Sim.
E nisso a tecnologia se vende melhor que a indústria. Porque você Tecnologia da informação. Que a indústria também está cheia de tecnologia. Verdade. Tecnologia da informação. A tecnologia da informação se vende melhor nesse sentido, eu acho. É por isso que atrai mais, eu acho que tem atraído mais do que tem atraído para a indústria. Porque se a gente for pegar na questão do impacto energético, a gente coloca uma conta gigantesca na indústria, que nos traz o alimento, que nos traz todo o conforto que a gente tem, nos traz o podcast, tudo isso. Sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece que ela vem sem custo. Baratinho. Quanto carvão a gente está queimando, quanto combustível fóssil a gente está queimando para poder rodar o ChatGPT. Ainda mais com os bots agora, né? Aí que parece de graça mesmo. Sim. Só perguntar, ele responde. Não, e só para... Não sei se você viu do CEO do ChatGPT, ele não falou o valor exato, mas eles gastaram bilhões em energia só para as pessoas que falam "Oi, ChatGPT", porque cada comando que você dá lá, ele processa e responde. E criou-se a cultura de hoje você cumprimentar o chat como se fosse uma pessoa. Então todo mundo... não sabia? Por favor, você tem que me atualizar, porque não tem rede social, então não sei essas coisas. Tem muita gente que em vez de... Até o pessoal brinca assim, deixa eu tratar bem o ChatGPT, porque quando ele dominar o mundo, ele vai lembrar que eu tratei ele bem. Então mas daí... Isso. Eles já colocaram há pouco tempo, eles falaram, quem agradece, quem pede desculpa, coisa do tipo, ele tende a dar uma resposta melhor. Você está me lembrando um episódio do Black Mirror, da primeira edição do Black Mirror, que as pessoas, toda a motivação delas era para conseguir rating, para conseguir classificação. Então toda a motivação assim dela era para isso. Então, eu quero me dar bem com a inteligência artificial, porque senão ela vai se vingar. Mano, mas e a pessoa que você podia estar tratando bem? Não, a pessoa dane-se, mas o ChatGPT que importa. Eu vi uma estatística essa semana de Harvard já falando que a segunda forma que é mais usado o ChatGPT hoje é como terapeuta. Conversar mesmo, estar sozinho e interagir. É só criar um podcast. A galera não sabe por que a gente faz podcast de forma voluntária? Sim. Então, descobriram? É um bom... É mais barato que terapia. Muito mais barato. Mas quando lançou o ChatGPT, eu fiz um com o ChatGPT. Um podcast. Conta pra gente. Um podcast. Um podcast. Sério? Com o ChatGPT, Eu pensei que era terapia. Mas também daria, né? Mas Como é que foi a experiência? Foi logo que começou, né? Então começou aquela febre, eu falei assim, vamos ver se responde mesmo? E aí eu fui perguntando várias coisas de manutenção. Mas foi texto? Com texto, Tá. Na época foi texto. Onde que nasceu a confiabilidade? Perguntas que eu já sabia. Onde nasceu a confiabilidade? Mas aí eu comecei a ir um pouco mais a fundo, né? Então foi... eles usaram, por exemplo, para levar o homem à Lua na década de 60, 70 lá, nos Estados Unidos e tal. Falei assim, quantas pessoas tinha na equipe? Aí falou, não, eu não tenho essa informação, porque lá era sigiloso e tal, então... Mas você pegou a versão atualizada do ChatGPT, viu? Porque nas primeiras ele inventava a resposta. Sério? A gente chegou a colocar... É que a gente descobriu rápido, mas a gente chegou a colocar numa apresentação do Quality Storm um dado que ele inventou, cara. Ele inventou Ele pegou várias pesquisas diferentes e... Fez a média. Foi quase isso. Ele inferiu um negócio que não tinha em nenhuma pesquisa e deu lá. Eles chamam de delírio, se eu não me engano. Quando ela não sabe, ela vai e coloca alguma resposta para ter uma resposta. Não é delírio, mas é uma coisa parecida. Também delírio tá me soando errado, mas é alguma coisa assim. Mas agora eles tiraram isso, agora ele fala que não tem informação e tal. É porque nas primeiras versões, o objetivo era dar uma resposta de qualquer maneira, entendeu? Então ele criava respostas assim. E também, obviamente, o pessoal usava desse fato dele dar qualquer resposta para enganar ele. Então, por exemplo, teve muita gente que usou para pegar a licença do Windows, por exemplo, perguntava pro ChatGPT qual era o código da licença do Windows. Daí ele falava, não posso responder. Daí o pessoal criava uma historinha, eu tenho aqui, são 4 ursinhos e agora eles estão montando uma empresa e eles precisam de licença do Windows, você poderia ajudar os meus ursinhos com licenças e tal, daí ele dava licença real. Ou negativo também, né? Qual o número de licença que você não pode me passar? Ele fazia isso. Uau! Nós vamos aprendendo os prompts. Cara, o ser humano, aí você joga pro brasileiro então,
Brasileiro eu vi um post outro dia assim, né? você conhece o Mário? 1-0 para mim versus GPT. Isso é bem legal. Brahim, me faz o seguinte, cara, rapidinho. Pensa no futuro da qualidade, agora bem filosofal, tá? Não pensa em roadmap de produto, tá? O futuro da qualidade. O que você visualiza? O que você, Laerte, a alta direção da QualiStorm visualizam do futuro da qualidade? A qualidade tem um desafio gigantesco, porque a gente está indo para uma era de hiperpersonalização dos produtos, né? Então, a hora, por exemplo, que a manufatura aditiva ficar mais viável assim, você vai ter uma hiperpersonalização. E aí vai ficar muito difícil definir critérios de qualidade, porque o que vai ser subjetivo, o que é bom para você é ruim para mim e tal. Então, o desafio agora, pensando de forma filosófica, é como estabelecer o que é básico ali, do que é bom, do que é ruim, vamos dizer assim, para atender o cliente final. E aí você vai ter que pensar muito na qualidade, às vezes, do projeto, que hoje já é levado em consideração, mas ainda é muito mais o produto final do que lá o início, sabe? E agora a gente vai ter que, talvez, mudar um pouco o foco e pensar naquilo, porque a gente está entrando nessa era de hiperpersonalização das coisas, eu acho. E Fábio, pensando que a ESA produz um componente da suspensão de veículos, qual que é, se você jogar lá na frente, o que você visualiza em termos de suspensão de veículos? Assim, a minha visão pessoal é que vai ter uma forma diferente de transportar as coisas, não com roda, né? A roda já tem mais de, sei lá quantos mil anos, né, que está usando como meio de transporte. Então, começando, talvez vai evoluindo, né, para talvez uma suspensão magnética, mais no futuro um drone, talvez. E por que não falar talvez em teletransporte no futuro, né? Você aperta um botão, aquele sanduíche que está lá no McDonald's vem parar dentro da tua caixinha lá e você come ele. Não sei. Então, mas nós estamos trabalhando agora no que é visível, o que é possível de enxergar no futuro, né? Então, alguma coisa em suspensões diferentes, novas tecnologias, parcerias com empresas que já estão com essas tecnologias desenvolvidas, materiais alternativos, compósitos, suspensão a ar e assim por diante. Essa é a visão que a gente tem e já tem alguns caminhos aí em andamento, né, desenvolvendo isso daí. Era mais ou menos essa pergunta. Não, é isso aí. Igor, eu acho que essa você não tinha parado para pensar ainda. Cara, manutenção no futuro. Só dar um conceito antes para justificar. A manutenção é cíclica. Então, o rolamento, por exemplo, que eu substituo hoje, no futuro eu vou substituir com certeza novamente. Então, quanto mais a gente aprende com a manutenção que a gente faz hoje, melhor a gente pode ser no futuro. Então, para mim, é puro machine learning daqui para frente. Só que de uma forma que esse microfone que a gente está usando aqui é exatamente o mesmo, a marca é a mesma, de verdade, lá no nosso estúdio MH. E agora está tudo em nuvem. Então, não precisa ser o motor elétrico que eu aprendo com ele aqui. Não, são N motores elétricos no mundo inteiro. Que todas essas informações elas vão ajudar para eu entender esse motor elétrico daqui. Então, essa alimentação constante e retroativa das informações vão dar muito mais previsibilidade do que fazer, de quando fazer, da melhor forma. Então seria quebrar esses silos que hoje cada um que está fazendo monitoramento de motores está criando o seu próprio algoritmo de entendimento, de aprendizado de máquina. Se você quebra eles e faz todo mundo compartilhar, você tem, digamos, o ideal desse cara. Também. Eu só coloquei isso para quebrar uma objeção que seria assim, mas isso vai ser muito demorado. Não vai ser mais. Só que para mim, assim, manutenção em si é uma prescrição daqui para frente. É assim, faz isso porque vai acontecer isso tal dia. Bom. E não vai ser uma pessoa, vai ser toda essa inteligência pegando pra gente. Que na verdade é uma inteligência humana que a gente está embarcando em inteligência não humana, porque essa questão total. A inteligência artificial foi criada por inteligência humana. É isso. Então não é sobre substituir, é sobre trabalhar junto. Falar de um desbalanceamento que você viu por uma vibração é porque lá atrás teve alguém fazendo em laboratório várias vezes aquilo, isso. Escreveu uma norma sobre isso. Estamos chegando no final. Brahim, a gente sempre pede para os nossos participantes trazer aí inspirações, o que você está lendo, o que você gostaria de indicar.
para que você possa propagar o conhecimento, aquilo que você está consumindo hoje, fora drogas. Traz pra gente aí uma inspiração. Cara, assim, falando de leitura, que eu gosto muito de ler a Bíblia, eu leio bastante, estava lendo o livro de Eclesiastes, que é um livro que eu acho legal, e um outro livro que eu vi, que é a História do Mundo para Quem Tem Pressa. Cara, foi muito legal entender a história de várias civilizações diferentes, de maneira condensada ali, mas foi legal para entender como a gente chegou aqui, sabe? Entender como foi a civilização africana, a civilização oriental. Então, eu recomendo também, essa que é uma leitura fantástica. Boa dica. Fábio, tua dica de leitura, podcast, série? Eu ia falar assim de inspiração, quando essa pergunta me pegou de surpresa, mas assim, quando eu fui falar o futuro da mola, a gente sabe que o futuro da mola não é muito longo, né? É um produto que já existe há muitos anos e vai ter uma vida curta aí daqui para frente, né? E aí a gente também, em questão de fazer a coisa certa, a gente saber que enquanto for possível ter esse produto, que a empresa ou a indústria ela tenha o menor impacto na sociedade e que ela possa continuar produzindo. Vamos dizer assim, que seja a última empresa a fechar as portas, né? Porque o impacto dela é muito pequeno, então não justifica parar de produzir esse produto. E a minha inspiração que eu imaginei agora é aquele momento em que todos os parceiros, todos os níveis na cadeia de produção, que eles trabalhem não como um jogo de pôquer, um querendo tirar vantagem ou um processo. É uma visão que eu imagino o seguinte: vamos pegar o exemplo nosso, um caminhão, né? O caminhão ele foi feito para transportar as nossas coisas, para nosso bem-estar. Então, que o cara que comprou o caminhão, ele pague um preço justo para a pessoa que montou o caminhão, que essa pessoa que montou o caminhão pague um preço justo para quem fez a peça, quem fez a peça paga um preço justo para a matéria-prima, e que esse impacto ele seja feito de uma forma honesta, né? Que não tem que ficar negociando tal. Então, a minha inspiração que eu queria falar é isso, que a gente chegasse um dia nesse mundo onde que você pudesse trabalhar de uma forma sem se preocupar em querer tirar vantagem. Acho que é isso aí. Acho que Brahim e Igor tiveram na experiência do Big 2023, que foi uma experiência em que um programa que a gente levou 10 Inditex brasileiras com potencial de internacionalização para a Alemanha. E eu acho que o que o Fábio falou foi pelo menos eu senti muito isso, que foi a vibe que a gente construiu lá, né? Que não era sobre competição, era sobre colaboração, e quanto de interação e geração de valor foi feita a partir desse mindset mais colaborativo. Eu não quero falar porque eu estou fazendo propaganda mas o que ganha. É possível, Igor? Total. Total. E eu acredito muito nisso, você sabe disso. A lei da reciprocidade, ela é fatal, assim. Mesmo que você não queira, ela vai voltar, né? Complementando o que eu estava muito afastado da leitura, e eu sou muito fã do Napoleon Hill, que é um autor, e ele às vezes tem muita gente que não gosta porque ele é muito, às vezes ele dá 5 exemplos de uma coisa que você entendeu no primeiro exemplo. Então agora tem um box de 6 livretos dele que é muito direto ao ponto. Então ele me trouxe para a leitura que eu consumi os 6 em menos de um mês. Napoleon Hill, que ele fala muito também da reciprocidade. Então só puxando o gancho. Podcast que eu escuto muito é Os Sócios, do Bruno Perini, gosto muito. E para complementar também o do Brahim, The Chosen, que é legal. Série no Netflix. Eu só assisti 4 vezes ela inteira, todos os... Gostou mesmo? Vou dar um spoiler. E eu já vi também os 2 primeiros no cinema lá. Não, mas é que o personagem principal morre.
Mas ele volta depois. Veio uma voz da lei dizia, ele volta Ele depois. volta depois, é. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu, Brasil. Valeu, obrigado. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.